Acorda! Isso está roubando seu dinheiro agora e você não percebeu. Introdução. Você não está sem dinheiro por falta de esforço. E também não é porque você ganha pouco. A verdade é mais desconfortável do que parece. Existe algo acontecendo agora, todos os dias, que está drenando seu dinheiro em silêncio. Não faz barulho, não te alerta, não te assusta no momento. Mas quando você percebe, já perdeu mais do que imagina. Pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você chegou no fim do mês e sentiu que o dinheiro simplesmente desapareceu? Você lembra das contas grandes, dos gastos importantes, mas existe uma parte que você não consegue explicar. Um valor que some sem deixar rastro claro. Isso não é falta de controle superficial, é falta de consciência profunda. O problema não está no que você vê, está no que você ignora. Pequenas decisões feitas no automático, hábitos repetidos sem questionamento, escolhas que parecem inofensivas. Nada disso chama a atenção isoladamente. Mas quando se repete todos os dias, cria um padrão silencioso que compromete completamente sua vida financeira. Sêneca ensinava que a verdadeira riqueza não está em ganhar mais, mas em saber administrar com consciência aquilo que já se tem. Agora pensa no impacto disso. Você pode trabalhar mais, buscar mais renda, se esforçar além do limite, mas se não perceber o que está drenando seu dinheiro, você continua no mesmo lugar. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. O dinheiro não está simplesmente acabando, ele está sendo perdido em padrões que você mesmo está alimentando, não por falta de inteligência, mas por falta de atenção. Você não sente no momento porque esses gastos são pequenos, rápidos e frequentes. Seu cérebro trata como irrelevante, mas o efeito acumulado é brutal. E quando chega no fim do ciclo, o resultado aparece como frustração, estagnação e a sensação de que nada muda. Hoje você vai enxergar o que antes passava despercebido. Não são grandes erros, são decisões pequenas que, repetidas, constroem exatamente a realidade financeira que você vive hoje. Se você sente que trabalha muito e mesmo assim não sai do lugar, presta atenção. Porque o problema pode não ser o quanto você ganha. Pode ser o que você está deixando escapar todos os dias. O dinheiro que some sem você ver. O inimigo invisível do seu bolso. Existe um tipo de perda que não chama a atenção. Ela não aparece como um grande gasto, não gera preocupação imediata, não parece um erro. Pelo contrário, parece algo normal, parte da rotina, algo que todo mundo faz. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa. Você não perde dinheiro de uma vez. Você perde em pequenas quantias que se repetem. Um valor baixo hoje, outro amanhã, algo que parece irrelevante no momento. Um pedido por conveniência, um serviço que você esqueceu de cancelar, um gasto impulsivo que você nem lembra depois. Nada disso parece suficiente para causar impacto, mas quando você soma tudo ao longo do tempo, percebe que existe um vazamento constante. O problema é que sua mente não foi treinada para perceber esse tipo de perda. Ela reage ao que é grande, ao que chama atenção, ao que causa impacto imediato, mas ignora o que é silencioso, repetitivo e constante. E é exatamente nesse ponto que o dinheiro começa a desaparecer. Epicteto ensinava que a maioria das pessoas não é destruída por grandes decisões, mas por pequenos hábitos repetidos. Agora, aplica isso ao seu dinheiro. Não são os grandes erros que te prejudicam, são os pequenos comportamentos que você repete sem perceber. Você já tentou lembrar exatamente onde gastou uma parte do seu dinheiro e simplesmente não conseguiu? Isso acontece porque esses gastos não passam pelo seu filtro consciente. Eles acontecem no automático, sem análise, sem resistência. E quanto mais automático, mais frequente. E quanto mais frequente, maior o impacto.
Sêneca alertava que aquilo que é desperdiçado aos poucos se perde por completo sem que o homem perceba. Isso não é exagero, é o que acontece todos os dias. O dinheiro não desaparece de forma dramática, ele escorre. E aqui está o ponto mais crítico. Você não sente esse tipo de perda no momento. Não existe dor imediata, não existe alerta interno. Pelo contrário, muitas vezes existe até uma sensação de alívio ou recompensa, e isso reforça o comportamento. Seu cérebro começa a associar esses pequenos gastos com prazer, conforto ou praticidade. E quanto mais essa associação se fortalece, mais difícil se torna interromper o padrão. Você continua gastando sem perceber, continua justificando, continua repetindo. E enquanto isso, o impacto cresce silenciosamente. No final do mês, você sente o resultado. No final do ano, você vê as consequências. Mas no dia a dia, tudo parece normal. E esse é o verdadeiro problema. O que parece normal pode estar destruindo seu progresso. E enquanto você não enxerga esse inimigo invisível, você continua tentando resolver a situação da forma errada. Tentando ganhar mais, tentando compensar, tentando ajustar o que está visível. Mas o que está te prejudicando continua escondido. E quando esse padrão se repete por tempo suficiente, ele deixa de ser apenas um comportamento isolado. Ele se transforma em rotina. A rotina automática que te empobrece todos os dias. Existe um momento em que você para de decidir e começa apenas a repetir. Sua rotina assume o controle e suas ações deixam de passar pelo seu julgamento consciente. Isso não acontece de forma clara, acontece aos poucos, até que gastar se torna algo automático, sem reflexão, sem questionamento. Você acorda, segue o mesmo padrão, toma as mesmas decisões financeiras, repete os mesmos comportamentos. E o mais curioso é que você nem percebe. Não existe um momento em que você para e pensa se aquilo faz sentido. Você apenas faz. Esse é o poder do piloto automático. Ele economiza esforço mental, mas cobra um preço alto. Porque quando você não decide conscientemente, você aceita qualquer padrão que já esteja instalado. E se esse padrão envolve gastos desnecessários, impulsivos ou repetitivos, você está literalmente se empobrecendo sem perceber. Epicteto ensinava que aquilo que você não controla, te controla. Agora observa o que acontece quando sua rotina financeira não passa pelo seu controle consciente. Seus hábitos começam a decidir por você. Você não avalia se precisa, você não questiona se faz sentido, você não calcula o impacto, você apenas repete, e cada repetição reforça o comportamento. No início, isso parece inofensivo. São pequenas decisões, valores baixos, escolhas rápidas, mas o problema não é o tamanho de cada decisão, é a frequência com que elas acontecem. Você já percebeu como certas compras parecem acontecer sem esforço? Como se fossem naturais, quase inevitáveis. Isso não é coincidência, é condicionamento. Seu cérebro aprendeu que aquele comportamento gera algum tipo de recompensa. Pode ser conforto, praticidade, alívio ou prazer. E por isso, ele repete. Sêneca alertava que o homem que vive sem examinar suas ações vive como um escravo dos próprios hábitos. E isso se aplica diretamente ao dinheiro. Quando você não observa sua rotina, você se torna refém dela. E aqui está o ponto mais perigoso. Quanto mais automático o comportamento, menos você percebe o impacto, porque não existe pausa para reflexão, não existe análise, existe apenas repetição. Você continua gastando, continua seguindo o mesmo padrão, continua reforçando o mesmo resultado. E quando percebe, já está preso em um ciclo difícil de quebrar. Porque não é mais sobre uma escolha isolada, é sobre um sistema inteiro funcionando sem sua consciência. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que a qualidade da sua vida depende da qualidade das suas ações diárias.
Agora pensa no que acontece quando essas ações são feitas no automático, sem intenção. Sua vida financeira passa a ser definida por hábitos inconscientes, não por decisões estratégicas. E o mais inquietante é perceber que você não precisa fazer nada de errado para isso acontecer. Basta não prestar atenção. A ausência de consciência já é suficiente para manter o ciclo. E enquanto você continua vivendo no piloto automático, algo ainda mais sutil começa a influenciar suas decisões. Não é só o hábito, são suas emoções que começam a assumir o controle. Antes de passarmos ao próximo passo, se inscreva no canal e dá um joinha para fortalecer o canal. O prazer imediato que custa caro no longo prazo. Existe uma força silenciosa que influencia quase todas as suas decisões financeiras. Não é lógica, não é planejamento, não é necessidade, é emoção. E quando você não percebe isso, começa a pagar caro por escolhas que parecem pequenas no momento. Você não gasta apenas porque precisa. Muitas vezes, você gasta porque quer sentir algo. Alívio depois de um dia cansativo, recompensa por ter se esforçado, distração para esquecer um problema. E no momento, isso funciona. Você sente um prazer rápido, uma sensação de conforto, um pequeno pico de satisfação. O problema é que esse prazer não dura, mas o impacto financeiro fica. Seu cérebro começa a associar gasto com recompensa emocional. E quanto mais você reforça isso, mais automático se torna. Você nem precisa pensar. Basta sentir algum desconforto. E a resposta já vem pronta. Gastar. Epicteto ensinava que quem não controla seus desejos se torna escravo deles. Agora observa o que acontece quando suas emoções começam a guiar seu dinheiro. Você deixa de decidir com clareza e passa a reagir com impulso. E o impulso nunca pensa no longo prazo. Você começa a justificar. Diz que merece, que é só dessa vez, que não faz tanta diferença. E de fato, isoladamente, não parece fazer. Mas o problema nunca foi uma única decisão. É a repetição desse padrão. Sêneca alertava que o prazer momentâneo pode custar caro quando não é controlado. E esse custo não aparece de imediato. Ele se acumula. Você gasta um pouco hoje, um pouco amanhã, outro pouco depois. E tudo isso parece pequeno demais para se preocupar. Mas quando você olha para trás, percebe que grande parte do seu dinheiro foi consumida por decisões emocionais. E aqui está o ponto mais crítico. Você não percebe esse padrão enquanto ele acontece, porque no momento da decisão, sua mente está focada na sensação, não na consequência. Você busca alívio, não resultado. Busca conforto, não progresso. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 11, que devemos agir com razão, não com impulso. Mas quando você se acostuma a agir emocionalmente, a razão perde espaço. Você começa a viver em ciclos curtos. Sente desconforto, busca alívio, sente prazer, volta ao estado inicial. E nesse processo, seu dinheiro vai sendo consumido. E quanto mais você reforça esse comportamento, mais difícil se torna quebrar. Porque você não está apenas gastando, está condicionando sua mente a depender desse padrão. O prazer imediato se torna uma fuga, e toda fuga tem um custo. E enquanto você continua respondendo às emoções dessa forma, algo ainda mais enganoso começa a acontecer. Você passa a acreditar que está no controle, quando na verdade não está. A falsa sensação de controle. Quando você acha que está tudo sob controle. Existe um dos maiores perigos financeiros que quase ninguém percebe. Não é gastar demais, não é ganhar pouco, não é falta de oportunidade. É acreditar que está no controle quando na verdade não está. Você sente que sabe o que está fazendo. Acredita que seus gastos estão sob controle, que suas decisões fazem sentido, que não há grandes erros acontecendo.
e por isso não vê necessidade de revisar, ajustar ou confrontar sua própria realidade. Esse é o auto-engano mais caro que existe, porque quando você acha que está tudo certo, você para de prestar atenção. E quando você para de prestar atenção, os erros passam despercebidos. Pequenos desvios começam a acontecer, hábitos continuam se repetindo, decisões impulsivas continuam sendo tomadas. Só que agora, sem nenhum tipo de questionamento, você confia na sensação, não nos fatos, e a sensação pode enganar. Sêneca ensinava que a maioria das pessoas não erra por falta de capacidade, mas por falta de consciência. Agora pensa no que acontece quando você não encara seus números de forma real. Quando você não observa para onde o dinheiro está indo, quando não mede, não compara, não analisa, você cria uma percepção confortável, mas falsa. Você acredita que está indo bem porque não vê um problema explícito. Mas a ausência de problema visível não significa ausência de problema real. Epicteto ensinava que é impossível melhorar aquilo que você não examina. E aqui está o ponto central. Se você não examina suas finanças com clareza, você não tem controle. Você tem apenas uma impressão de controle. E essa impressão é perigosa, porque ela impede qualquer mudança. Você continua repetindo os mesmos padrões, continua tomando as mesmas decisões, continua vivendo da mesma forma. Porque na sua percepção não há nada para corrigir. Mas o resultado não mente. Se o dinheiro continua sumindo, se não há progresso, se não existe crescimento, então algo está errado, mesmo que você não esteja vendo. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 49, que devemos olhar para a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E isso exige desconforto, exige abrir números, encarar hábitos, reconhecer falhas, coisas que a maioria evita, porque é mais fácil acreditar que está tudo sob controle do que descobrir que não está. E enquanto você se apoia nessa falsa sensação, o problema continua crescendo em silêncio. Você não corrige o que não vê, não muda o que não reconhece. E assim, sem perceber, você continua alimentando exatamente aquilo que está te prejudicando. E enquanto você permanece nesse estado, existe uma força ainda mais sutil influenciando suas decisões. Algo que não depende apenas de você, mas do que está ao seu redor. O ambiente que te induz a gastar sem perceber. Existe uma influência constante moldando suas decisões financeiras, e na maioria das vezes você nem percebe. Não é apenas sobre o que você quer ou decide, é sobre o ambiente ao seu redor, silenciosamente te conduzindo a gastar. Tudo à sua volta foi projetado para capturar sua atenção e direcionar seu comportamento. Aplicativos, anúncios, promoções, notificações, tudo pensado para reduzir sua resistência e aumentar sua impulsividade. Você não está apenas consumindo conteúdo, você está sendo influenciado o tempo todo. E o mais perigoso é que essa influência não parece agressiva, ela é sutil. Um desconto que aparece na hora certa, uma oferta limitada que cria urgência, uma recomendação que parece conveniente. Nada disso parece forçado. Pelo contrário, parece até útil, mas não é neutro. Seu ambiente molda suas escolhas mais do que sua intenção. Você abre o celular sem pensar e já encontra estímulos que te direcionam para o consumo. Você passa por lugares que incentivam decisões rápidas. Você é exposto a padrões de comportamento que fazem gastar parecer normal, esperado, quase inevitável. Epicteto ensinava que devemos ter cuidado com aquilo que permitimos influenciar nossa mente. Agora, pensa no que acontece quando você se expõe constantemente a estímulos que incentivam o consumo. Sua resistência diminui, sua análise enfraquece, sua decisão se torna mais rápida e menos consciente. Você não para refletir, você reage. E quanto mais você reage, mais esse comportamento se reforça. Sêneca alertava que viver cercado por excessos torna difícil manter a disciplina.
E é exatamente isso que acontece. Seu ambiente está cheio de estímulos que favorecem o gasto, não o controle. Você começa a achar normal gastar mais, justificar mais, ceder mais, porque tudo ao seu redor reforça esse padrão. E aqui está o ponto mais crítico. Você acredita que está decidindo sozinho, quando, na verdade, suas escolhas estão sendo moldadas. Você acha que escolheu comprar, mas foi conduzido até essa decisão. Pequenos gatilhos, pequenas influências, pequenas pressões invisíveis. Marco Aurélio lembrava, em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 16, que a mente deve permanecer firme diante das influências externas. Mas isso exige consciência. E sem consciência, você apenas segue o fluxo. E o fluxo não está a seu favor. Ele te leva para decisões rápidas, impulsivas e frequentes. E quanto mais você permanece nesse ambiente sem perceber, mais difícil se torna resistir. Porque sua mente se adapta. O que antes parecia excesso, agora parece normal. E quando gastar se torna normal, controlar passa a parecer difícil. E enquanto você continua sendo influenciado por tudo ao seu redor, existe um problema ainda mais profundo acontecendo. Não é apenas o que você gasta. É o fato de que você nem sabe exatamente para onde seu dinheiro está indo. O preço da falta de clareza. Quando você não sabe para onde seu dinheiro vai, existe um ponto onde o problema deixa de ser o quanto você ganha ou gasta. O problema passa a ser não saber. Não saber quanto entra com precisão, não saber quanto sai de verdade, não saber para onde o dinheiro está indo. E essa falta de clareza custa caro. Você pode até ter uma noção geral, sabe mais ou menos suas contas, lembra de alguns gastos, tem uma ideia do que acontece no mês. Mas ideia não é controle. Percepção superficial não é clareza. Sem clareza, você toma decisões no escuro. E quando você decide no escuro, você erra sem perceber. Epicteto ensinava que a verdade é o ponto de partida para qualquer mudança. Agora pensa no que acontece quando você evita olhar para seus números com precisão. Você perde o ponto de partida. Você não identifica desperdícios, não percebe padrões, não reconhece excessos. Tudo fica diluído, escondido, misturado. E enquanto isso, o dinheiro continua sendo usado sem direção. Você já tentou lembrar quanto gastou em algo específico e não conseguiu chegar a um número exato? Isso é falta de clareza. E essa imprecisão se espalha por toda a sua vida financeira. Sêneca alertava que quem não define limites acaba sendo consumido pelos próprios excessos. E sem clareza, você não consegue definir limites, porque não sabe onde eles devem estar. Você não sabe o quanto pode gastar, o quanto deveria economizar, o quanto está desperdiçando. E sem essas respostas, qualquer decisão se torna frágil. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 3, parágrafo 4, que devemos enxergar as coisas com exatidão, sem distorções. Mas isso exige confronto. Exige olhar para números reais, não para suposições. E a maioria evita isso. Evita porque dá trabalho, porque causa desconforto, porque revela coisas que não querem ver. Mas enquanto você evita, o problema cresce. A falta de clareza cria uma falsa sensação de normalidade. Você acredita que está tudo dentro do esperado, porque não há um dado concreto te mostrando o contrário. Mas o resultado continua o mesmo. Dinheiro que não sobra, progresso que não acontece, metas que não se concretizam. E isso não é falta de capacidade, é falta de visão. Você não corrige o que não enxerga, não melhora o que não mede. E enquanto você continua vivendo sem clareza, suas decisões continuam sendo baseadas em suposição, não em realidade. E decisões baseadas em suposição raramente levam a resultados sólidos. E quando essa falta de clareza se mantém por tempo suficiente, ela começa a moldar algo ainda mais profundo.
Não apenas suas escolhas, mas a forma como você se vê em relação ao dinheiro. A identidade financeira que está te limitando. Existe algo ainda mais profundo do que seus hábitos, suas decisões ou seu ambiente. É a forma como você se enxerga em relação ao dinheiro. E isso define muito mais do que você imagina. Você não age apenas com base no que quer. Você age com base no que acredita ser. Se, em algum nível, você acredita que nunca vai ter controle financeiro, que sempre vai faltar, que dinheiro é difícil ou que não é para você, suas ações vão seguir exatamente essa direção. Não importa o quanto você tente mudar externamente. Se sua identidade continua a mesma, o resultado também continua. Epicteto ensinava que o homem não é perturbado pelas coisas, mas pelas crenças que tem sobre elas. Agora, aplica isso ao dinheiro. Não é apenas sobre quanto você ganha ou gasta, é sobre o que você acredita que merece, o que acha possível, o que considera normal. Se você acredita que sempre vai viver no limite, você se comporta como alguém que vive no limite. Se acredita que nunca sobra, você toma decisões que confirmam isso. E tudo isso acontece sem que você perceba. Você começa a justificar padrões que te prejudicam. Gasta sem pensar porque acredita que não faria diferença guardar. Evita organizar suas finanças porque acha que não vai conseguir manter. Adia decisões importantes porque sente que não tem controle. Sêneca alertava que o homem se torna aquilo que repete e acredita. E quando você repete comportamentos limitantes, reforça uma identidade que te prende. O mais perigoso é que essa identidade parece natural. Você acha que sempre foi assim, que faz parte de você, que não tem muito o que mudar. Mas isso não é verdade. Isso foi construído. Foi construído por experiências, por erros, por influências, por repetição. E tudo que foi construído pode ser transformado. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 8, que a mente pode se moldar de acordo com aquilo que pratica constantemente. Isso significa que sua identidade financeira não é fixa. Ela é treinável. Mas para mudar, você precisa primeiro reconhecer. Reconhecer que talvez o problema não esteja apenas no que você faz, mas no que você acredita sobre si mesmo. E enquanto você não questiona essa identidade, você continua reforçando o mesmo padrão, continua agindo da mesma forma, tomando as mesmas decisões, chegando aos mesmos resultados. Porque no fundo, você está apenas sendo coerente com aquilo que acredita ser. E isso cria um ciclo difícil de quebrar. Sua identidade molda suas ações reforçam sua identidade. E enquanto esse ciclo continua, nada muda de verdade. E quando você finalmente percebe isso, surge o ponto mais decisivo de todos. Não é mais sobre entender o problema, é sobre fazer o que precisa ser feito. A disciplina que você evita, mas que resolveria tudo. Existe uma verdade que quase ninguém gosta de aceitar. O problema não é falta de informação. Você já sabe que precisa controlar melhor, gastar com consciência, evitar impulsos, organizar suas finanças. Isso não é novidade. O que falta não é saber, é fazer. E o que impede você de fazer é a ausência de disciplina. Disciplina não é motivação, não é vontade, não é inspiração. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. E é exatamente isso que a maioria evita. Você sabe que deveria acompanhar seus gastos, mas não acompanha. Sabe que deveria evitar certos impulsos, mas cede. Sabe que deveria ter mais controle, mas adia. Não por falta de capacidade, mas por falta de consistência. Epicteto ensinava que ninguém se torna livre enquanto for escravo dos próprios desejos. Agora observa o que acontece quando você não controla seus impulsos financeiros. Você passa a responder ao que sente, não ao que precisa. Você gasta quando quer aliviar, compra quando quer se recompensar, ignora quando não quer enfrentar. E isso cria um padrão onde suas emoções comandam suas decisões.
Disciplina quebra esse padrão. Mas disciplina exige desconforto, exige dizer não quando seria mais fácil dizer sim, exige parar para pensar quando seria mais fácil agir no automático, exige consistência quando sua mente pede facilidade, e é exatamente por isso que ela é evitada. Sêneca alertava que a dificuldade é o caminho para a força, mas a maioria busca o caminho oposto. Busca o que é leve, rápido e confortável. E isso nunca constrói controle. Você não perde dinheiro porque não sabe o que fazer. Você perde porque não sustenta o que precisa ser feito. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 19, que devemos agir conforme a razão, não conforme a conveniência. E disciplina é exatamente isso. Escolher o que é correto, não o que é fácil. No início parece difícil, parece desconfortável, exige esforço, exige atenção, mas com o tempo se torna natural, assim como qualquer hábito. O problema é que a maioria não passa da fase inicial, desiste rápido, volta ao padrão antigo, cede à facilidade. E assim, o ciclo continua. Você entende o problema, mas não muda o comportamento. E sem mudança de comportamento, não existe resultado diferente. Disciplina não é uma opção. É a base de qualquer transformação real. E quando você começa a aplicá-la, mesmo que de forma simples, tudo muda. Sua percepção muda, suas decisões mudam, seus resultados mudam. Mas isso só acontece quando você decide agir, não apenas entender. E é exatamente aqui que tudo se define, porque no fim não é sobre conhecimento, é sobre escolha, o despertar final. Ou você assume o controle ou continua perdendo em silêncio. Chegou ao ponto em que não dá mais para ignorar. Você já viu o que está acontecendo. Já entendeu que não são grandes erros, mas pequenos padrões. Não é falta de dinheiro, é falta de controle. Não é azar, é repetição. Agora não é mais sobre descobrir, é sobre decidir. Você pode continuar como está, mantendo os mesmos hábitos, justificando as mesmas escolhas, ignorando os mesmos sinais. E se fizer isso, o resultado já é conhecido. Nada muda. O dinheiro continua escapando, o progresso não vem, a frustração cresce. Ou você pode fazer algo diferente. E não precisa ser radical, não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa ser real. Precisa ser uma ação concreta que quebra o padrão que você vem repetindo, porque a verdade é simples. Enquanto você não muda o comportamento, nada muda na sua vida financeira. Sêneca ensinava que a vida não melhora por acaso, ela melhora por mudança, e mudança exige decisão. Não intenção, não vontade, não promessa. Decisão. Epicteto lembrava que você sempre tem controle sobre suas escolhas, mesmo quando não tem controle sobre o resto. E é exatamente isso que está em jogo aqui. Suas escolhas diárias. Cada pequeno gasto, cada impulso, cada decisão automática. Tudo isso define o caminho que você está seguindo. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 5, que suas ações de hoje moldam quem você será amanhã. Agora pensa no que você tem feito todos os dias. Você está construindo controle ou reforçando perda? Não existe meio termo. Ou você está assumindo o comando, ou está sendo levado pelos seus próprios hábitos. Musônio Rufo defendia que a prática constante é o que transforma o homem. E isso vale para qualquer área da vida. Não é sobre entender mais, é sobre fazer melhor, repetidamente. Você não precisa esperar o momento ideal. Não precisa de condições perfeitas. Precisa começar. Porque cada vez que você escolhe com consciência, você retoma o controle. Cada vez que resiste ao impulso, você fortalece sua disciplina. Cada vez que age com intenção, você muda sua direção. E quanto mais você repete isso,
mais distante você fica da versão que perde dinheiro sem perceber. A escolha está acontecendo agora, não depois, não amanhã, não quando for mais fácil, agora. Ou você assume o controle da sua mente e do seu dinheiro, ou continua pagando o preço silencioso das escolhas que nunca questionou.